Alternativa 5. Ao tratar do controle de constitucionalidade, a doutrina identifica os tipos e conceitos. Quais são os tipos? Sobre os quais é correto afirmar que: letra A, na inconstitucionalidade material, normativa ou qualitativa ou vertical, o que é inconstitucional não é o texto do ato impugnado, mas sim uma determinada aplicação, interpretação. O texto se mantém íntegro. Letra B. Na inconstitucionalidade formal nomoestática, o vício é intrínseco, decorre da inobservância do sistema de repartição de competências estabelecidos na Constituição. Eu acho que o vertical, que é esse de competência, que tem mais a ver. Surge quando um determinado tema é normatizado por entidade federativa diversa daquela entendida. Nomoestática formal, acho que não. C. A inconstitucionalidade formal subjetiva, vício de rito ou de procedimento, configura-se quando a iniciativa prevista é desrespeitada, parece essa. E D. A inconstitucionalidade formal objetiva, também conhecida como vício de iniciativa. Não, é formal subjetiva, que é a iniciativa. A iniciativa legislativa prevista é desrespeitada, mas eu sei que eu já errei essa questão e tá assim... Não é a C, mas parece que é, e vamos pensar. O que é nomoestática? Não sei o que significa. Nomoestática. Significado. Nomoestático significa o quê? Significa a inexistência. Nomoestático. Estático, parado. Né? Eu sei que a vertical tem a ver com a competência, né? Gente, eu realmente não sei, eu preciso estudar isso, eu vou melhorar muito agora. Essa C é formal, vício de rito ou procedimento. Agora, inconstitucionalidade subjetiva, que é quando a iniciativa é desrespeitada, tá muito parecendo a C, né? Mas não é, tá vendo? Que eu errei? Não é. Qual que é o erro da C? O erro da C fala que é o vício formal subjetivo, parece tão certa, né? Mas eu acredito que o erro da questão, né, está no fato de afirmar que a inconstitucionalidade formal subjetiva é também vício de procedimento. Estava muito sublime esse erro. Porque inconstitucionalidade formal, que é o vício de rito, de procedimento. Inconstitucionalidade formal, que é o vício de rito, de procedimento. Agora, inconstitucionalidade subjetiva, que é a pessoa. O vício de rito ou de procedimento me parece mais ligado à ideia de inconstitucionalidade formal objetiva, não subjetiva. O rito, procedimento, é exatamente um erro que muito bom essa pegadinha, pensa para você ver. A letra C vai falar assim, a inconstitucionalidade formal subjetiva, aí vem quando a iniciativa legislativa é desrespeitada. Agora, quando fala vício de rito ou de procedimento, já é objetiva, um vício objetivo, não formal, tá? Então, acho que esse que é o erro da letra C. O vício de rito ou vício de procedimento parece mais ligado à ideia da inconstitucionalidade formal. Pode ser a inconstitucionalidade formal, que é da lei, pode ser subjetiva ou objetiva, né? Subjetiva somente quando a iniciativa é desrespeitada e objetiva quando o rito ou procedimento é desrespeitado. Então, eles misturaram aqui e você caiu que nem um pato. Então, a inconstitucionalidade formal subjetiva é quando configura o vício de iniciativa legislativa desrespeitada. Agora, a inconstitucionalidade formal objetiva, que é o vício de rito ou de procedimento. Então, a formal pode ser subjetiva, que é quando a iniciativa legislativa é desrespeitada, ou objetiva, quando ocorre um vício no rito ou no procedimento. Então, letra C ainda. A inconstitucionalidade formal, ela é subjetiva ou objetiva. Inconstitucionalidade formal subjetiva configura-se quando a iniciativa legislativa prevista é desrespeitada. Agora, a inconstitucionalidade formal ou objetiva é a chamada de vício de rito ou de procedimento.
para explicar a inconstitucionalidade formal decorre por inobservância das normas do processo legislativo previsto no artigo 59 a 69 da Constituição, da CR. Pode ser por uma inconstitucionalidade formal subjetiva, quando for vício de iniciativa, mas pode ser também por uma inconstitucionalidade formal objetiva, quando ocorre nas demais fases do processo legislativo. Por isso a letra C está incorreta, tá? E a letra A? Letra A. Na inconstitucionalidade material, normativo, qualitativo ou vertical, esse vertical de cima para baixo, eu já imaginei hierarquia, já imaginei competência, né? O que é inconstitucional não é o texto, mas sim uma determinada aplicação. Pode ser que faça sentido, porque se você não deveria ter feito isso, era outra pessoa, pode ser que seria isso, uma inconstitucionalidade vertical. O texto está certo, mas a forma que você aplicou está errada. Interpretação do ato normativo, o texto se mantém íntegro. Entendeu? Pensa para você ver. A inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. O que seria a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto? A inconstitucionalidade parcial sem redução de texto é muito... Tem a com redução de texto e tem sem redução de texto. Você não está sabendo a diferença disso. Quando é com redução de texto e quando sem redução de texto. Tem uma diferença. Você gravou um vídeo agora atrás, mas você não entendeu o lufas. Então, vou ler para você rapidamente o vídeo que você mesma gravou e não lembra mais. Técnicas de decisão judicial. Temos a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto parcial ou total e tem a sem redução parcial, sem redução de texto ou interpretação conforme. Tá? A com redução de texto, que ele tira uma palavrinha sem alterar o sentido, é o legislador negativo. Se ele tirasse uma palavrinha alterando o sentido, seria legislador positivo e não pode, tá? A questão aqui da letra A está versando sobre a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. O texto não é... Olha lá, o que é inconstitucional não é o texto, mas uma aplicação. O texto se mantém íntegro, então sem redução de texto. Sobre a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, utiliza-se, no entanto, outra terminologia na doutrina, que é um cara que chama Lênio Streck e de Juliano Taveira Bernardes. Sendo assim, está correta quando afirma que na inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, parcial sem redução de texto, parcial sem redução de texto, você não altera nada, você apenas altera a forma de interpretar. O que seria? Como muitas vezes a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e a interpretação conforme são usadas como equivalentes, a gente tem que estudar mais este assunto, porque são muito parecidos. Então, vamos tentar entender o que é a diferença da redução de texto e interpretação conforme, porque a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto parece muito com a interpretação conforme a Constituição. Quer ver qual que é a diferença? Na declaração de nulidade sem redução de texto, é uma técnica de decisão, enquanto na interpretação conforme a Constituição, é uma técnica de decisão também e é princípio interpretativo. Na declaração de nulidade sem redução de texto, em tese, pode ser utilizado apenas no controle concentrado, que o STF utiliza também no difuso incidental, mas em tese só no controle concentrado, que é a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Agora, a interpretação conforme pode ser utilizada tanto no difuso quanto no concentrado, tá? A declaração de nulidade sem redução de texto afasta o sentido inconstitucional e permite demais significados. A declaração de nulidade sem redução de texto afasta o sentido inconstitucional e permite os demais significados. Agora, a interpretação conforme a Constituição confere um sentido constitucional e afasta os demais significados. Então, é uma diferença muito tênue mesmo. Olha que é muito tênue. A declaração de nulidade sem redução de texto afasta o sentido contra a Constituição
enquanto que a interpretação conforme dá um sentido constitucional e afasta os outros. É muito parecido, também afasta os outros. Muito parecido. Uma confusão perfeita para concurso, essa pergunta aqui, qual a diferença da declaração de nulidade sem redução de texto, de constitucionalidade sem redução de texto, né? Declaração de nulidade sem redução de texto e interpretação conforme. Voltando para a questão. Na inconstitucionalidade material, normativa ou qualitativa ou vertical, o que é inconstitucional não é o texto, mas há uma determinada aplicação, interpretação do ato. O texto se mantém íntegro. Perfeita, letra A. A letra B. O que é nomoestática? Nomoestática, vício material de inconstitucionalidade e não vício formal, como traz a questão. Na inconstitucionalidade formal, nomoestática, está errada aqui no comecinho, porque a inconstitucionalidade nomoestática seria um vício material e não formal. O formal seria um nomodinâmico, entendeu? O formal é nomodinâmico e o material é nomoestático, matéria estática. Formal, a forma mexe mais dinâmica. Vamos pensar assim, a forma é mais dinâmica. Fórmula 1, dinâmica, né? Material, estático. Nas lições de Bernardo Gonçalves. A inconstitucionalidade também pode ser conceituada como formal, ou seja, uma forma mais parada, né? Mentira. Forma mais dinâmica, Fórmula 1, forma dinâmica, nomodinâmica. Formal é nomodinâmica. Ou material, nomoestática. Lembra da Fórmula 1? Dinâmica. Material, estática, nomoestática. Conforme o tipo de vício ocorrido na edição de leis ou atos normativos. Então, é só uma questão de decorar esse nome horroroso, que seria nomoestático. Estático é material. Formal, lembra de Fórmula 1. Formal seria nomodinâmico. Grave isso para a letra B. Letra C, já falei. E a letra D. A inconstitucionalidade formal objetiva não é vício de iniciativa. Essa é a inconstitucionalidade formal subjetiva. Por isso que a letra D está errada. A inconstitucionalidade material é aquela que o seu conteúdo encontra desacordo com a Constituição das Constituições. Vício de constitucionalidade não é sanável na material. Se a regra é contrária à Constituição, não tem o que fazer. Para não retirar o ato do universo jurídico, no entanto, pode o intérprete se utilizar de diversas ferramentas, como a mutação constitucional, poder constituinte difuso, declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, interpretação conforme a Constituição. Olha, gente, de novo, para não retirar o ato do universo jurídico, no entanto, pode o intérprete se utilizar de algumas ferramentas. Quais? Mutação constitucional, que ele vai dar uma nova interpretação. Poder constituinte difuso. Uma declaração parcial de inconstitucionalidade sem reduzir o texto, sem alterar o texto. A declaração parcial de inconstitucionalidade não reduz o texto, apenas reduz o significado, que é muito parecida também com a interpretação conforme a Constituição, que também é uma possibilidade.